Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, a terceira edição dessa quarta-feira. Vamos aqui falar muito sobre o nosso Vascão. Já foi definido aí que Vojvoda não vem para o Vasco, né? O Vasco agora está aí estudando outras possibilidades para escolher, né, o seu novo treinador. E vamos falar aqui também sobre o mercado de transferências. O Cruzeiro está de olho no Alex Teixeira. O Vasco vai tentar renovar com o Alex Teixeira por mais uma temporada. O Vasco está monitorando aí o Aleph Manga, um zagueiro também da Premier League. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar nesse vídeo, que vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu tô voltando. Rodou! Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball. Se você ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu celular, você tá dando mole. Nesse período de transferências, são tantas as notícias que é até difícil acompanhar, né? Se você tiver o OneFootball no seu telefone, escolhendo o Vasco lá como seu clube do coração, você vai receber notificações cada vez que surgir uma notícia importante sobre o Vasco da Gama, beleza? Então baixe gratuitamente o OneFootball, o link tá aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball também vai ter a cobertura completa da Copa do Mundo. A Copa já começa no domingo, né? E no OneFootball você tem a cobertura, notícias sobre todas as seleções. Enfim, o OneFootball tá por dentro da Copa. Para baixar, link na descrição e também no QR Code que apareceu agora na sua tela. Bom, vamos começar falando aqui sobre Alex Teixeira, que foi a principal contratação do Vasco para a temporada de 2022, mas a gente pode dizer que o Alex Teixeira decepcionou, né? Não conseguiu corresponder às expectativas que o torcedor tinha, né, com a sua volta. O Alex, que saiu do Vasco, fez muito sucesso no futebol europeu, principalmente quando jogava no Shakhtar. Depois teve uma passagem pelo futebol chinês, voltou para o futebol turco e quando veio para o Vasco, todo mundo esperava que o Alex Teixeira fosse sobrar na Série B, mas o Alex Teixeira não conseguiu corresponder. De toda forma, mesmo muito abaixo, ele foi importante no acesso do Vasco, né? Ele consegue fazer os 2 gols na virada contra o Operário, que se o Vasco não ganha aquele jogo, o Vasco entraria ali numa crise tremenda, né? Ele consegue ali aqueles 2 gols nos acréscimos e deu a vitória ao Vasco, e é ele que sofre o pênalti também nos acréscimos praticamente lá na partida contra o Sport. Então foi decisivo, né, para o acesso do Vasco. E bom, ainda tem muita dúvida, Teixeira continua, Teixeira não continua, vale a pena renovar com Alex Teixeira? Será que ele consegue recuperar o seu bom futebol? Será que, já deu, não tem mais condições de jogar em alto nível? Enfim, muito se fala em cima do Alex Teixeira, mas tivemos 2 novidades muito importantes hoje sobre o Teixeira. Primeiro, que o Cruzeiro está interessado no Alex Teixeira. Informações aqui que o Cruzeiro entrou em contato com o staff do Alex Teixeira e pretende em breve fazer uma proposta pelo jogador. Essa foi uma notícia que surgiu ali logo após o almoço, né, vindo lá da imprensa de Minas Gerais. E aí começou aquele burburinho, né? Será que o Vasco não vai se movimentar? Será que o Vasco vai tentar manter o Alex Teixeira? Será que o Teixeira vai conversar com o Cruzeiro? E agora à tarde, uma atualização aqui do Lucas Pedrosa é que o Vasco iniciou as negociações para renovar com o Alex Teixeira por mais 1 ano. O Vasco já chamou o Alex Teixeira para conversar sobre a renovação e o encontro vai acontecer após a volta de Paulo Brax, que está na Europa. Atualmente, o atacante está curtindo as férias com a sua família e pensando sobre o seu futuro. Além do Cruzeiro, times também do mundo árabe consultaram a situação do Alex Teixeira. Mas o Alex pensa em seguir mais 1 ano com o Vasco e participar desse novo momento do clube, né, com mais estrutura, com um planejamento melhor, com a possibilidade de brigar numa parte de cima da tabela. Mas até o momento, nada foi definido. Quando Paulo Brax voltar da Europa, ele vai se reunir com Alex Teixeira para definir ali sobre o futuro do jogador. Mas o Vasco quer renovar por mais uma temporada com o Teixeira e eu já falei várias vezes aqui no canal, sou favorável à permanência do Alex Teixeira. Eu acho que o Alex Teixeira é um jogador diferente, ele realmente foi muito mal na temporada de 2022, não conseguiu entrar no ritmo, né, do futebol brasileiro, mas eu acho que o Alex Teixeira, com uma pré-temporada,
começando ali desde o início, né, da temporada, com o grupo, etc e tal, eu acho que ele pode render. Tem que ter um pouco de paciência, porque é um cara que estava jogando no futebol chinês, depois foi para a Turquia e praticamente não jogou, então teve um hiato aí de competitividade, né? Acho que é normal esse início ruim dele, por isso que eu acho que o Vasco deveria sim apostar na renovação do Alex Teixeira para ele continuar na próxima temporada e fazendo uma pré-temporada desde o início. Eu acho que o Alex Teixeira pode render. Tô torcendo aqui para acontecer essa renovação do Teixeira por mais uma temporada. E o Cruzeiro tá de olho, hein? O Vasco tem que tomar cuidado porque o Cruzeiro tá de olho aí no Alex Teixeira. Bom, vamos falar aqui agora de dois jogadores que o Vasco demonstrou interesse. O primeiro deles, o atacante Aleph Manga do Coritiba. Informações aqui do Globoesporte.com que o Vasco demonstrou interesse na contratação do atacante Aleph Manga do Coxa. O Aleph Manga fez 16 gols nessa temporada e foi o vice-artilheiro do Coritiba em 2022. Ele recentemente renovou seu contrato com o Coxa por mais 2 temporadas. O Coritiba investiu na permanência do atacante e entende que só vai negociar o atleta se receber uma proposta considerada irrecusável. O Coritiba pagou R$2 milhões por 50% do passe do atleta junto ao Volta Redonda. Então fez ali um investimento há pouco tempo, né, para permanecer com o jogador de R$2 milhões. Então, para liberar o Aleph Manga, vai pedir mais do que isso, né? O Vasco monitorou, tem interesse ali na situação do jogador, mas eu acho que não vai passar disso não, né? Acho improvável que o Vasco faça um investimento de pagar alto ali pelo Aleph Manga, mas de toda forma a gente vai monitorar aqui e continuar acompanhando essa situação. Um outro jogador que o Vasco sondou foi o zagueiro Lianco, que joga na Premier League, no Southampton. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, o Marcelo Vojanovic, ao canal Atenção Vascaínos. O agente tratou o empréstimo, um possível empréstimo do zagueiro para o futebol brasileiro como uma situação bastante possível. O atleta tem 25 anos e, além do Vasco, o São Paulo também demonstrou interesse no zagueiro Lianco. Abre aspas aqui para o agente do jogador, que disse o seguinte: conversei com ele sobre alguns clubes, entre eles o Vasco, e ele me disse que parece ter um bom projeto para o próximo ano e para olhar com muito bons olhos. Claro, sem descartar os outros clubes que também têm interesse nele. Então, o próprio empresário do jogador afirmou, né, que o jogador, de certa forma, demonstrou interesse também em vir para o Vasco da Gama. Talvez o Vasco tente aí um empréstimo, né, com opção de compra ao Lianco, que atualmente está no Southampton da Inglaterra, e com certeza seria uma boa contratação, né, para a temporada de 2023. Bom, vamos falar aqui agora sobre treinador, né, para encerrar esse vídeo, porque hoje pela manhã a gente teve aí a confirmação da não vinda, né, do Vojvoda. O Vasco estava de certa forma confiante que ia conseguir tirar o Vojvoda do Fortaleza, estava ali trabalhando com o nome do Vojvoda sendo o plano A, mas o Vojvoda recusou a proposta do Vasco, né? Informação já confirmada, a gente até falou sobre isso em outro vídeo aqui no canal. E quem aparece aí como plano B nesse momento é Antônio Oliveira, treinador português, que atualmente está no Cuiabá. Hoje, o PVC, jornalista do Globo Esporte, que trouxe em primeira mão a informação sobre o Antônio Oliveira, falou um pouco mais, né, sobre esse assunto e disse que o Vasco já entrevistou 2 vezes o Antônio Oliveira. Então já teve 2 encontros entre o Antônio Oliveira e o Paulo Brax. O Antônio Oliveira, como eu disse aqui, ele é português e terminou a temporada no Brasil, ele está em Portugal. O Paulo Brax também está na Europa e pode até acontecer mais um encontro entre essas duas partes lá na Europa para tratar sobre uma possível contratação do Antônio Oliveira para ser o treinador do Vasco na próxima temporada. O PVC também afirmou que recebeu uma informação que Paulo Brax irá se reunir com outros treinadores lá em Portugal. Então, o Brax, que foi para a Europa para participar ali de uma reunião com a 777, etc e tal, vai aproveitar essa viagem também para tentar dar uma monitorada ali no mercado de treinadores. Assim, cara, o Vasco tem que definir logo quem será o seu treinador para a próxima temporada, né? Porque todo o planejamento, contratações, etc e tal, só podem começar de fato após o Vasco ter um treinador. E a gente fica aqui aguardando. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!